Então, nós fomos surpreendidos, aí talvez não tão surpreendidos, mas a gente já sabia que poderia, né, chegar, tá chegando lá a confusão de Israel e Irã, né, dando resposta, essa confusão toda. E esse assunto me fez trazer um assunto que já está acontecendo há muito tempo, né? E talvez a maioria das pessoas desconheça isso. Para quem aí tem um pouco mais de 30 anos, né, 35, vai lembrar do que era a Guerra Fria, Uhum. ou porque acompanhou ou porque estudou e ouviu, né? Aquele momento ali pós-guerra, Segunda Mundial e tudo aquilo que se desenrolou, né, sobre os principais países, né, envolvidos, Estados Unidos e Rússia. Inclusive tem um filme bom na Netflix que está contando essa história em detalhes. Mas enfim, nós estamos vivendo uma nova Guerra Fria, pessoal. E já tem algum tempo que essa guerra está se desenrolando, né? Hoje, para quem gosta de cinema e gosta de 007, eu tenho uma notícia ruim, né? Os novos 0007 são pessoas que ficam atrás de computadores, É né? Atrás de verdade. Uhum. códigos. E a nova espionagem não é aquela espionagem romântica do cinema, né? Glamurosa, com, né? Correndo risco ali e se infiltrando em países, se infiltrando em organizações para ter informações precisas. Essa guerra hoje ela é distância. E por que eu digo que ela é silenciosa? Porque ela não está na grande mídia, né? Ela não surge o assunto como muitas coisas da época também da Guerra Fria, né? Algumas coisas a gente sabia e a grande maioria das coisas, algumas coisas estão aparecendo hoje, né? Então, assim, os países eles já estão há algum tempo investindo nisso. Então, eu tive uma oportunidade, eu vi isso, né, presencialmente, eu tive a oportunidade em 2013 de fazer uma viagem à China, eu tive em Beijing, e lá na Praça do Povo, na entrada da Cidade Proibida, tem alguns prédios públicos, né? E eu sempre gostei de fotografia, eu estava tirando fotografia, um dos soldados me disse que eu não podia tirar fotografia daqueles prédios. Aí depois a chinesa que estava nos acompanhando me explicou o porquê. Porque lá é uma divisão do exército de cyberataque que tinha sido inaugurada recentemente. Pessoal, é um prédio gigante. Então, assim, para quem entende o que é uma divisão de exército, é muitas pessoas. Nós estamos falando de milhares de pessoas, né? Não é um grupo pequeno, resumido, não. Então, e aí isso não é diferente, né, para Estados Unidos, não é diferente na Rússia. Existem divisões de exército, né, para esse tipo de objetivo. Então, assim, mas o que acontece? Eles estão ali roubando informação de quem? Estão roubando informações valiosas para o país. As informações valiosas do país inimigo ou aliado do seu inimigo, ela pode ser informações diretamente do governo ou diretamente de empresas importantes para a economia, né? Normalmente, os alvos são alvos críticos, né? Então, a gente sabe de alguns casos, né? Por exemplo, tem um caso importante que ficou conhecida da NSA, de um cyberataque no Irã que detonou, né, as ogivas, né, não as ogivas, né, o material, as máquinas que produziam lá enriquecimento do urânio. Então, olha para você ver, um software invadiu o servidor do Irã, acel... desacelerou, na verdade, as ventoinhas que refrigeravam lá os supercomputadores que faziam isso, os computadores fritaram. Isso tudo à distância. Então, você imagina o que acontece. Quando a gente vê países já antecipando o movimento dos outros, pessoal, isso é fruto de cyberataque, isso é fruto de informação, né? Então, essa guerra é uma guerra que já está numa escala enorme. Eu vou pedir a Amanda, pessoal, para colocar, para quem está nos assistindo, para quem não está assistindo, só ouvindo. Isso aqui, pessoal, é em tempo real de um Peraí que cyberataque cortou, acontecendo. cortou, Isso aqui não é uma. cortou. Arlen, repete, Oi? repete porque deu uma cortada no seu áudio. Tá. Isso aqui é um mapa que para quem está assistindo e quem, né, só está ouvindo, nós estamos mostrando um mapa mundi, né, com uma visão, né, de ataques entre os países. Isso aqui não é uma animação, isso é real. Isso é o Hardware, que é uma organização que monitora esse tipo de coisa, conectado aos principais sistemas de defesa dos países de cyberataque, os principais fabricantes de ferramentas, né, para esse tipo. Então, isso aqui é o que está acontecendo no mundo agora, pessoal. Isso aí é 24 horas, 7 dias na semana. Então, isso tudo é real. Então, você imagina.
ninguém sabe, ninguém percebe, porque é uma coisa invisível, né? Ela tá sendo travada num campo que não é É. um campo que é noticiado, não é um campo que tem, né, bombas caindo, não tem veículos avançando nos países, mas isso de verdade é o que está acontecendo. Então, a tecnologia, ela se avançou muito, né? E a gente tem tido um aspecto importante, porque países que não investem tanto em cyberataque, eu incluo o Brasil, né? Não é uma coisa deste governo, isso é uma coisa que já vem somada há anos, né? A gente é muito exposto. O Brasil é um país extremamente exposto, né? Eu estou falando do país como governo. Muitas empresas que estão aqui fazem os seus investimentos e a gente tem um nível de segurança razoável nas empresas. Mas o governo em si é muito, muito fraco, né? Quando a gente pega sistemas legados, o que é sistemas legados? Sistemas muito antigos, pessoal, sistemas, softwares de computadores, programas que foram desenvolvidos, né, na década de 80, 90, tem muito ainda rodando em muitas repartições públicas e muitas agências ligadas, né, à nossa nação. Quando esses softwares são conectados a serviços mais modernos, à internet, o nível de perigo de vazar dados é muito maior. Por quê? Vou fazer uma analogia. Você imagina um sistema que ele funcionava preso dentro de uma instituição, nunca teve conexão com a internet ou nunca teve conexão. É como se fosse uma tribo indígena que fica isolado e ao contato com o ser humano, né, dos grandes centros, ele pode ser infectado por vírus e bactérias porque ele não tem essa defesa, né? Então, é a mesma coisa, né? Quando você pega sistemas antigos, legados, que não têm contato com esse novo mundo de tecnologia, de internet e de IA, ele fica muito, muito suscetível, né, a esse tipo de problema. E as empresas né, e alguns governos não se atentam a isso. Então, é um campo de batalha importantíssimo, é um campo de batalha onde pode, por aqui, definir-se guerras realmente reais, né? A gente sabe que na guerra a desinformação e a informação é um dos grandes artifícios que são utilizados, né? Acho que a Lembrando aí galera. do famoso Winston Churchill, né, que foi um dos mestres da desinformação, né, na Segunda Guerra Mundial, né, muitas batalhas foram ganhadas por estratégias que ele pensou e ele usou a comunicação, né, as ferramentas tecnológicas que ele tinha na época, para poder fazer isso tudo acontecer. Mas para quem quer saber mais detalhes, daqui a pouco o artigo vai estar no ar, né? Então, existem formas das empresas se protegerem do governo? Sim, existem formas, né? Existem 3 pilares, pessoal. E não é só investimento em tecnologia, é investimento em processo, pessoas, né? Educação e em tecnologia. É uma coisa que eu sempre digo, né? Uma das minhas especializações foi no CERT-BR. Aliás, eu aproveito para mandar um abraço para o pessoal do Centro de Estudo de Ataque Cibernético do Brasil, uma entidade ligada ao governo, muito séria, muito competente, com pessoas extremamente competentes e muito subutilizado, né? Muitas pessoas não conhecem, empresas não conhecem o trabalho que o CERT-BR faz, né? Para poder educar, para auxiliar as pessoas em criar políticas, governança para melhorar o nível de cibersegurança, né? Então, a gente tem alguns caminhos. Um deles é um modelo que chama Zero Trust, que é esse baseado nessas 3 camadas, né, que eu estou dizendo: processo, pessoas e tecnologia. E aí o meu professor lá, o Klaus, que foi meu professor no CERT-BR, alguns anos atrás, quando eu fiz especialização, ele falava uma coisa muito interessante. E isso é muito bom para todo mundo entender, né, que segurança da informação é como uma corrente, ela é feita de elos, né? E esses elos, eles são esses elos que eu estou dizendo: processo, pessoas e tecnologia. E sempre, gente, o elo mais fraco, o que arrebenta, é o elo cultural, é o ser humano. Então, por mais que eu estou dizendo aqui ataques, né, guerra cibernética entre governos, você está no meio dessa guerra às vezes sem saber, né? Porque a gente tem uma coisa na rede mundial de computadores, na internet, que a gente chama de computadores zumbis. O que é isso? São computadores que estão ali sendo comandados à distância por um ransomware, por um malware, que é um software malicioso de computador que foi instalado no seu computador. De que forma? A hora que você clicou num link do e-mail, a hora que você acessou um site duvidoso. Então, assim, um recado para todo mundo, tá, pessoal? Aproveitar aqui. Serviço público, Fernandinho. Quem não tem antivírus em computador e acha que não precisa, ou acha que o antivírus gratuito, aquele, né, aquele pé de chinelo ali que ele instala, está protegendo ele, está extremamente enganado, né? Então, assim, você pode estar aí com o seu computador fazendo parte de uma rede, de um exército,
para formar um poder computacional e atacar um alvo, né? Atacar um serviço, atacar alguma coisa de algum país. Então, é extremamente importante que a gente oriente as pessoas, que elas escutem sobre isso, né? Então, esse é o ponto. Então, aí a guerra está acontecendo, né? Essa guerra, ela não vai acabar, essa guerra virtual ela não vai acabar. Isso é a nova espionagem, é o novo 007, é dessa forma, né? Então, cada vez mais a gente vê, e não é muito noticiado, né? Pelos mesmos motivos que não eram na época da Guerra Fria, né? Vamos Então, voltar para o é mimeógrafo, feito né? ali Né, Arlen? Vamos Oi? voltar para o mimeógrafo. Pro Você xerox, sabe que pro fax. Papel, né? caneta, lápis. Papel, caneta. Vamos voltar, gente. Treinar a Vamos escrita voltar. de novo, né, Fernanda? Vamos voltar aí, porque, né? Porque no Fernando, computador mas tá isso aí difícil. isso que você está fazendo não é só uma brincadeira, não. Você sabe que Ué. isso é verdade? Deixa eu te contar uma coisa. Informações ultra secretas e sensíveis não são permitidas serem colocadas de forma digital Meu e filho, correm risco. se eu Sabe? Não- tivesse que falar alguma coisa, se eu fosse algum governante de um país, tivesse que falar alguma coisa muito bafão, era no café da esquina. É. Vamos ali tomar um café. Vamos ali tomar um café, entendeu? Que você fica ali e boas. Sem WhatsApp, Sem né? WhatsApp, sem sem e-mail. celular, sem nada. Sem nada. Tem que E ser no vamos boca a ali no boca. tete a tete. É. Como diz a galera, os memes, como os maias, os incas e os astecas faziam antigamente. Entendeu? Não é? Porque... É, sim. Agora, o que ocorre? O problema é que as grandes infraestruturas, as infraestruturas que mantêm os países funcionando, né? Vamos pensar, energia elétrica, água, gás, né? Tudo isso está conectado em grandes sistemas e esses são os principais alvos, tá? Sim. Hoje, com quando certeza. você fala um alvo militar, é apagar um país, É isso tirar a internet, é negar o serviço de geração de eletricidade, é negar o serviço de gás. E isso é possível fazer através de ataques cibernéticos remotamente, sem ninguém pisar lá no país. Então, olha o perigo que nós estamos aí vivendo, né? Então, É isso, gente. realmente é de se pensar, né? Voltar No pro fax. no final das contas, os índios é que estão certos. É. Né? Eles é que estão certos. Mas bora lá. Mas capítulos sobre isso aí. Vamos lá. Sim, isso ainda vai... Muitos desdobramentos, né? Muitos Com desdobramentos. Esse ataque aí do Irã, feito com drone, né, gente? Quem um dia podia imaginar, né, que ataques, assim, de um país a outro por conta de drones, né? Isso aí ainda é muito filme, né? Ainda é uma coisa muito distópica, mas já está aí. Eu estou vendo uma discussão, porque alguns drones estão sendo utilizados, não são drones militares, não, são drones que a gente mesmo pode comprar. Está tendo uma discussão sobre controle de venda disso, porque é um perigo. Eles estão pegando drones ali, esses da DJI, são drones que você compra na internet, amarrando ali uma granada, um dispositivo que aciona ali, que puxa e... Cara, você faz o seu drone, se você quiser, tocar alguém, imagina. Uma loucura. Né? Época de futebol aí, Matheus, já pensou? Os caras atleticando, jogando bola no Cruzeirense, no drone, jogar na casa do outro, uma confusão. Não dá.